Sabe aquela famosa e já desgastada comparação entre o pessimista e o otimista? Todo mundo já ouviu isso pelo menos uma vez na vida. Do copo cheio. Como é que o pessimista vê o copo meio cheio? O copo pela metade, né? O pessimista vê o copo pela metade, dizendo que ele está meio vazio. E o otimista vê o copo pela metade, dizendo que ele está meio cheio. Todo mundo já ouviu isso, pelo menos alguma vez na vida. Tudo depende de como a gente olha. Tudo na vida depende do nosso olhar. E o nosso olhar não é o instrumento físico de ver. Não é o órgão físico. O olhar tem a ver com os conteúdos da alma da gente. Porque quando a gente olha alguma coisa, tem todo um processo interno que faz com que aquele olhar diga para a gente se é bom ou ruim. Se a gente gostou ou não gostou. Se aquilo nos dá medo ou se aquilo nos empolga. Se aquilo é bonito ou se aquilo é feio. É o olhar da gente. Quando a gente pousa os nossos olhos na Bíblia, como você lê a Bíblia? Como é que os seus olhos veem a Bíblia? Tem gente, por exemplo, que vê a Bíblia como um livro de autoajuda. Né? Como eu falei no começo, um livro de autoajuda, a Bíblia. São versículos que ajudam você a melhorar, a triunfar, a persistir. Um livro de autoajuda. Tem gente que olha para a Bíblia como um livro teológico, para discutir. Isso é muito próprio de estudantes de seminário, que gostam de argumentar teologia, o que você acha desse versículo? E eu não entendo aquele, e como é que explica isso? Gostam de bater boca sobre a Bíblia. Tem gente que olha para a Bíblia e vê na Bíblia um Deus amargo, um Deus tirano. Tem gente que olha para a Bíblia e vê Deus um Deus benigno, bom. Depende de como você olha para a Bíblia. Sobram versículos que descrevem Deus. Se você quiser, tem muito versículo na Bíblia que fala de Deus ordenando massacres. Tem versículo na Bíblia que Deus manda cometer genocídio, destruir uma civilização inteira. E tem versículo na Bíblia que Deus é amoroso. É um amigo ferido. Quantos versículos na Bíblia que Deus se revela como um marido traído? Tem versículo na Bíblia que Deus se revela como um pai abandonado. Tem versículo na Bíblia que descreve Deus como um parceiro frustrado. Depende de onde você olha. Por isso que algumas pessoas dizem: Ricardo, você é muito tendencioso quando você lê a Bíblia. E eu gosto sempre de reconhecer, sou tendencioso. Aliás, todo mundo é tendencioso quando lê todas as coisas e vê todas as coisas. Acontece que eu estou só admitindo que sou tendencioso, e alguns mentem, dizendo que não são tendenciosos. Eu prefiro os textos menos agressivos da Bíblia. Eu pouso os meus olhos na Bíblia e fico caçando, na leitura que eu faço, coisas boas e não coisas ruins. Por exemplo, esse texto aqui, numa leitura mais rápida, é um texto cru, duríssimo, que fala de fogo, que fala de enxame de gafanhoto, que fala de uma família se desestruturando.
que fala do juízo de Deus sobre Israel na época em que o rei se chamava Jeroboão. Houve uma vez na Betesda, há muitos anos, eu acho que já contei essa história, que uma senhora me procurou antes do culto e disse: pastor, eu tenho uma profecia para dar para a igreja hoje de manhã. Eu falei para ela: tá bom, eu não questiono a sua profecia, mas antes você tem que dar para mim, porque a Bíblia diz que toda profecia precisa ser julgada. Então você fala a profecia para mim, eu julgo a profecia e digo se você pode ou não dizer para a igreja. Ela disse: é porque eu sou de Belém do Pará, e um dia Deus apareceu para mim no alto da minha casa, no teto da minha casa, na cumieira da minha casa, e mandou eu espalhar essa notícia pelo Brasil inteiro, de que Ele ia mandar fogo sobre o Brasil, e que milhões e milhões de brasileiros iam morrer um grande juízo que Deus vai trazer sobre o Brasil e o pecado sobre o Brasil, e que o Brasil vai de mal a pior, e falou um monte de coisa. Quando ela terminou, ela falou: e agora, qual é o seu veredito? Eu digo que a senhora não vai dar essa profecia na Betesda. Mas por quê? Eu disse: porque a senhora me contou a sua profecia inteira sem uma lágrima nos olhos. Sem uma lágrima nos olhos. Não se fala de milhões e milhões de pessoas morrendo com o ar plácido, como se nada tivesse acontecendo. A marca de uma profecia não é se ela vai ou não vai, se está certa ou não está. São os sentimentos de compaixão, é a dor. Por isso eu quero ler para vocês hoje, eu vou ler esse capítulo todo, versículo por versículo, relê-lo, e explicar os versículos para vocês. Porque eu acredito o seguinte, que o Brasil, a nação que nós vivemos, passa por um momento delicadíssimo. Semana passada eu viajei pelo Nordeste inteiro. Eu saí daqui de São Paulo na segunda-feira. Na terça-feira nós fomos para a cidade de Itauá, que fica no interior do Ceará, no vale chamado de Inhamuns. De lá nós fomos para Picos, no Piauí. Depois eu fui para Juazeiro do Norte, no Ceará. Voltamos para o Ceará. De Juazeiro do Norte eu fui para Fortaleza, e de Fortaleza eu fui para Maceió. Foi uma viagem cansativa. O Nordeste está passando por uma das secas históricas. Os meteorologistas dizem que a seca do Nordeste não tem igual desde a seca de 1915, que é considerada uma das maiores secas que já houve. Devastado, uma seca horrorosa. E em Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero, nós temos uma igreja Betesda, muito bonitinha lá. E eu ainda não tinha tido, eu só tinha tido notícia. Eu só tinha visto pela televisão. Mas um casal da nossa igreja, lá de Juazeiro do Norte, um jovem senhor, uma jovem senhora, eu acredito que os dois ainda não têm 30 anos de idade, tiveram a primeira filhinha deles, primeira filha, e ela nasceu com microcefalia. E eu não tinha assim ainda pegado uma criança com microcefalia no meu colo, eu não tinha visto as condições. Mas quando eu segurei aquela criança no meu colo, 10 meses de nascida, eu vi, primeiro, que microcefalia não é uma coisa banal, é grave. O comprometimento cerebral da criança foi gravíssimo nessa cega, nasceu já cega dos 2 olhos e altamente comprometida nas funções cerebrais. E eu fiquei pensando, esse foi um caso. E um caso próximo, porque é da Betesda. Mas quantos outros casos aconteceram no Brasil? E quanta gente vem sofrendo, os hospitais estão abandonados, os hospitais públicos, as escolas estão numa crise tremenda, porque não tem
os professores são mal pagos, a segurança pública desse país. É uma situação gravíssima que nós enfrentamos no país. Mas nós não podemos abordar a situação crítica que passa o país de um olhar objetivo, frio, como a profetisa que fala de gente morrendo e não mexe o músculo do rosto, não chora, não tem compaixão. Então o profeta Amós, eu quero dar essa introdução para dizer o seguinte: a profecia de Amós é uma profecia cheia de compaixão, cheia de dor do profeta. Quer ver? Vamos ver os versículos de 1 ao versículo 5. Foi isto o soberano me mostrou: estava preparando enxames de gafanhotos, depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas do campo, eu clamei. Isso aqui é o profeta clamando, agora ele vai orar a Deus. E ele diz: Senhor soberano, perdoa. Como que Jacó vai sobreviver? Senhor, perdoa. Como é que o Brasil vai sobreviver? Como? Ele é tão pequeno, nós somos frágeis. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano, o Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou grande abismo. Quer dizer, um fogo aqui é uma metáfora, né? Uma coisa abrasadora, destruidora da terra. Aí o profeta no versículo de número 5 diz: soberano, eu te imploro, para, Senhor, porque Jacó não vai poder sobreviver a tamanho calamidade, não vai conseguir sobreviver a tamanho desastre, ele é pequeno. E o Senhor arrependeu-se e declarou. Então aqui eu diria assim, está a primeira grande marca do profeta. Qual é? O profeta, que muitas vezes na Bíblia é chamado de vidente, que muitas vezes é chamado de oráculo, que muitas vezes é chamado de porta-voz de Deus, aqui mostra que ele é mais do que isso. Ele é aquele que expressa compaixão em nome de Deus. E por que o texto está aqui registrado? O texto está registrado para que você e eu saibamos que quando Deus fala duramente, asperamente, quando o juízo de Deus é avassalador, não se apresse em deduzir pela primeira frase, espere pela segunda. Quando Deus falar duramente, não conclua pela primeira frase o que Deus disse. Espere o que pode ser dito numa segunda frase. Por exemplo, Deus disse: vem aí um enxame de gafanhotos. Mas qual é a segunda frase do texto? De um Deus que se comove, de um Deus que se move de entranhas compaixão por Israel. As entranhas de Deus se movem de compaixão por Israel. Por quê? Porque Deus vê a fragilidade do seu povo. Então, quando você lê a Bíblia, não fique sempre com a primeira frase, não fique sempre com a primeira sentença, porque a primeira sentença é para chamar a atenção, mas a segunda sentença é para confirmar a verdade maior da Bíblia. Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia para com todos, inclusive para com esse Israel que está se mostrando um Israel duro, um Israel difícil de lidar. Deus disse: pois bem, eu vou lidar com Israel com compaixão. Segundo, eu vou andar mais rápido, por causa da hora.
que é que o texto nos diz? Que Deus falou algo, o profeta intercedeu, e o texto diz que Deus se arrependeu. Diz 2 vezes. E Deus se arrependeu e disse: não vou mais fazer isso. Eu conheço alguns crentes fundamentalistas que ficam escandalizados. Como Deus se arrependeu? Como assim? E aí eu encontro outros crentes ainda mais fundamentalistas que dizem: não, Deus aqui não se arrependeu. Ele disse que ia destruir, mas ele já sabia que não ia destruir. É pior. Porque se ele disse, já sabendo que não ia fazer, ele estava mentindo, e Deus não mente. É melhor ficar com o texto. O que é que o texto diz? Deus se arrependeu. Por que Deus se arrependeu? Porque Deus é amor. E quem ama, se arrepende. É obrigado a se arrepender, senão você não ama. O amor exige, seja Deus, seja o pai, seja a mãe, seja um amigo, o amor exige que a gente seja flexível, senão você não ama. Porque amor é uma relação a 2, ou a 3, ou a 5, a 10. Então, assim, Deus não é impassivo, frio, porque Ele ama. Impossível uma pessoa ser fria e amar. Por que Deus se arrependeu daquilo que disse para o profeta? Que disse: ó, eu vou mandar um enxame de gafanhotos e eu vou mandar um fogo devorador em cima de Israel. Aí o profeta diz: não, Senhor, não faz assim, Israel é tão pequeno. Nós não vamos resistir. Deus disse: então tá bom, eu volto atrás. Por quê? Porque quem ama é obrigado a voltar atrás em muitas questões, em nome do amor. E eu digo sempre para as pessoas assim: olha, quem ama arranja problema para si. Rapaz está apaixonado por uma moça, diz: pastor, eu me apaixonei por essa menina, estou querendo casar. Eu digo: você está arranjando problema. Claro! Não, mas ela é... pastor, você não sabe, ela é uma deusa aqui na terra. Você vai arranjar problema. Ah, minha amiga ficou grávida. Arranjou problema. Nós vamos ter um filho. Arranjou problema. Quem é pai aqui sabe, né? No dia que você teve o filho, você arranjou um problema para a sua vida. Ó, eu e ele ficamos grandes amigos. Arranjou um problema. Porque quem ama é obrigado a vulnerabilizar-se. Se você não se vulnerabiliza, você não ama. Quem ama, abre-se para a possibilidade de sofrer. Expõe-se ao sofrimento. Quem ama, expõe-se ao sofrimento. Quem ama, torna-se impotente. Quem ama é impotente. Em relação ao amado ou à amada, você é impotente, se você ama. Porque se você controla, se você coage, deixa de ser amor. O outro tem que ser livre. O outro, não existe amor dentro de gaiolas. E se houver uma gaiola, a porta tem que ser escancarada. Não existe possibilidade de um amor coagido. Não existe uma possibilidade de um amor forçado. Então, quem ama, por causa da vulnerabilidade, por causa da impotência,
e por causa das decisões do outro, é muitas vezes obrigado a voltar atrás. Mas alguém pode dizer assim: pastor, mas a Bíblia diz que Deus não muda. Bem, a Bíblia diz assim: Deus é amor. Nisso Deus não muda nunca. Ele vai continuar sendo amor por toda a eternidade. Agora, quando eu digo Deus é amor, eu estou dizendo que Deus vai mudar não só as suas ações, mas Deus vai mudar os projetos, Deus vai mudar os planos, Deus vai mudar a maneira de agir, porque Ele ama. Volta atrás, porque ama. Quer ver voltar atrás? Ter misericórdia. O que é ter misericórdia? É voltar atrás. Eu digo para você assim: eu vou executar essa dívida até o último centavo. Aí você diz: pastor Ricardo, não me execute. Eu estou passando por uma necessidade tremenda. Não jogue meu nome no cartório. Eu digo: então tá bom, eu vou ter misericórdia. Foi o que eu fiz? Eu mudei. Mudei em nome do amor. E a Bíblia está cheia de exemplos de credores que perdoaram devedores. É uma atitude de mudança. Deus disse: eu vou destruir Israel. Aí o profeta quase que diz: Senhor, mas você não ama? Como é que você vai destruir? Você não é amor? Volta atrás e age com misericórdia. E Deus diz: pois eu vou ter misericórdia de Israel. Então tem uma frase que é muito dita nos meios evangélicos, que diz assim: desde que eu aceitei Jesus, para mim é sempre para frente. Eu voltar atrás, nunca. Para mim é assim, avançar e avançar na vida. Eu digo: amigo, menos. Muitas vezes é obrigado a gente a voltar atrás. Principalmente se você tem filho e filha. Se você tem um marido, uma mulher que você ama, se você tem um amigo, se os seus pais. Voltar atrás não é errado, não é feio. É nobre, é lindo. Voltar atrás nunca é demérito. Porque às vezes a gente insiste numa coisa e a gente destrói com o outro. A gente insiste numa coisa e a gente pulveriza quem está na nossa frente. E é isso que o profeta diz para Deus. Você não pode insistir no seu juízo, Deus, porque se você insistir no seu juízo, Israel não resiste. E Deus diz: você tem razão. É uma narrativa lindíssima. E é por isso que o profeta, em outra circunstância, disse: não fossem as misericórdias do Senhor, há muito nós já teríamos sido consumidos. Se Deus não tivesse voltado atrás comigo, há muito eu nem estaria aqui hoje de manhã. Aliás, não só Deus, a minha mulher. Se a Jerusalém não tivesse voltado atrás e ter dito: tá bom, eu te perdoo, eu nem estava aqui hoje de manhã. E eu mesmo com ela. Se eu não... que ela está ali toda felizinha, mas eu vou dizer o contrário também. Se eu não tivesse sido misericordioso com ela, ela nem estava aqui hoje de manhã. Então voltar atrás não é nada errado. Aliás, voltar atrás em tudo. Existe até uma expressão na história que chama Vitória de Pirro. Vitória de Pirro, porque Pirro era um rei que enfrentou os romanos e ganhou a guerra. Quer dizer, ganhou a batalha. E um general chegou para Pirro e disse assim: majestade, mais uma vitória dessas e nós estamos liquidados.
Se a gente ganhar mais uma, a gente perde. E isso virou uma expressão chamada vitória de pirro. Quer dizer, ganhou, mas a que preço? Ganhou, mas a que preço? Nós vamos ganhar mais uma, mas a que preço? Vai ficar só o quê? E é muito na nossa vida. Tem gente que diz assim, não, eu não posso voltar atrás, eu não posso voltar atrás. Você tem que voltar atrás. Isso em negócios, no mundo empresarial, chama-se de downsize. Na outra realidade, justificava ser desse tamanho. Numa outra realidade, talvez não justifique, então vamos diminuir. E diminuir não é fracasso. Diminuir é consciência, maturidade. E a mesma coisa com nossas relações. Não, eu disse isso. Eu sei que você disse. Mas uma outra realidade na nossa relação se impôs. Volta atrás, qual é o problema? Morde a língua. Não, mas aí eu vou morder a língua. Morda a língua, mas preserve a sua relação. Foi o que o profeta disse para Deus. Mas vamos em frente. Deus coloca um prumo em Israel. Um fio de prumo. Quem aqui já trabalhou com construção sabe para que serve o fio de prumo. Para a parede não levantar torta. E o texto dos versículos 7 e 9 diz que o Senhor chamou o profeta e disse assim, olha, eu vou colocar um fio de prumo. Capítulo 7, versículo 7. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou, o que é que você está vendo, Amós? Ele falou, um prumo. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. Para que esse prumo? Para mostrar que o problema de Israel não era pontual. Israel, eu sei que você está intercedendo para eu aliviar com Israel, mas o problema de Israel não é que essa semana Israel transgrediu, não é que ele fez essa semana algo errado. O problema de Israel é que a parede está torta. E essa parede está estruturalmente comprometida. Israel está estruturalmente comprometido. E está estruturalmente comprometido, versículo de número 9. Nos altares, porque são idólatras, e nos altares e nos santuários. Estão comprometidos. E no palácio da dinastia de Jeroboão. Então está comprometido o altar, o templo e o palácio estão comprometidos. Israel está estruturalmente comprometida. Irmãos, isso aqui não precisa ter um exercício muito grande para a gente pensar o seguinte, o problema do Brasil não foi um partido político que a semana passada, ou o mês passado, ou há 5 anos ou 10 anos, comprometeu o Brasil. O problema do Brasil é que nós estamos estruturalmente comprometidos. E Israel não adianta mudar pontualmente. Não adianta tirar um ministro e colocar outro ministro. Não adianta a igreja vestir o pastor de boné invertido e uma calça transada, porque o problema não é a aparência do pastor no púlpito. É que a dimensão religiosa está, se botar o fio de prumo, comprometida. Está torta. Agora, nesse viagem que eu fiz pelo sertão do Ceará, a gente vinha assim numa estrada e via um caminhão assim. Caminhão assim, torto. Aí eu comentei, olha aquele caminhão como está torto. Aí o cara falou, isso aqui é porque o chassi está torto. O chassi do caminhão está torto. Você pode melhorar o paralama, botar um para-choque novo, colocar 2 antenas,
melhorar a carroceria, mas toda vida que ele entrar na estrada, ele vai assim. Porque ele está torto no chassi. Queridos, não é para vir aqui na Bethesda uma vez por mês, e aí, meu Deus, eu errei essa semana. Está torta a sua estrutura de vida. Evangelho não é para corrigir pontualmente certos e determinados comportamentos. Evangelho é para nascer de novo, outra criatura, com outra filosofia de vida, com outra estrutura humana. O que o Brasil precisa não é de pontualmente a gente tirar um e botar o outro na cadeia, e botar um e botar o outro na cadeia, porque a estrutura está carcomida, está podre. Nós temos que ter uma mudança nesse país, porque se não tivermos na religião, na estrutura política, na estrutura econômica e social desse país, nós vamos passar mais 250 anos nesse perrengue e indo de mal a pior, em vez de ir bem para melhor. E a mesma coisa com a sua vida, com a sua história. Por Deus quer nos salvar das nossas tortuosidades. Vocês lembram que tem um monte de edifício lá, eu não sei nem se um deles é triplex, lá em Santos, que é torto. Mas você vai em Santos, você olha nos prédios lá da orla, tudo torto. Porque no fio de prumo, ele está estruturalmente comprometido. Se botar a sua vida no fio de prumo de Deus, ela está estruturalmente comprometida. E o Evangelho é um chamado para que morra o velho homem, para renascer uma nova criatura, segundo o Espírito de Deus. E aí Deus diz para o profeta, ele disse: ó, profeta, eu sei, eu tenho compaixão de Israel, mas tem horas que se a estrutura está demasiadamente comprometida, é melhor demolir do que restaurar. É melhor demolir. Se o seio da mulher está comprometido por câncer, é melhor fazer uma amputação radical do seio, uma mastectomia radical do seio e salvar a vida da mulher, do que correr o risco de algum tratamento que seja minimamente paliativo, ou maximamente paliativo. É melhor tirar a amígdala, do que conviver com uma amígdala que pode ser foco. É melhor a gente mexer com a estrutura da coisa, do que correr o risco. E eu acho que nós chegamos nesse momento no Brasil, e eu quero que você chegue a esse momento na sua vida. De dizer o seguinte: não posso continuar assim, eu preciso de uma intervenção de Deus, eu preciso de ser salvo. Salvação é isso. Transformar as tortuosidades estruturais da nossa vida. Mas vamos em frente. Aconteceu com, eu ia dizer pobre, mas ele não é pobre coisa nenhuma, ele é muito, muito grande. Aconteceu com Amós o que acontece com todo profeta que se levanta. Logo vem o quê? A difamação, o xingamento. O sacerdote de Betel, que se chamava Amazias, levantou calúnia contra o profeta na presença do rei. Imagine. Dizendo que ele estava conspirando. Que essa profecia de Amós era, na verdade, para implodir o reino. E aí, de um lado ou de outro, sempre ouço a mesma coisa, né? A turma da esquerda, quando alguém protesta no Brasil, diz para o pessoal da direita: vai para Miami. E o pessoal da esquerda, ou da direita, diz para a turma da esquerda: vai para Cuba. Não é assim aqui no Brasil? Pois olha o que ele diz aqui no versículo de número 14. Vá profetizar em Judá. Pare de falar aqui. Está insatisfeito? Vai para Miami.
Está insatisfeito, vai para a Venezuela. Eu não. Sou doido. Lá no Ceará diz assim, eu estou ficando velho, não é doido não. Mas isso aqui é só xingamento. Porque na verdade, nós temos que ser maiores do que isso. Difamação, xingamento, intriga, boatos, são armas medíocres no debate do argumento. Vocês lembrem que Jesus foi acusado e Jesus foi assassinado. O livro de Atos dos Apóstolos diz isso, vocês mataram. Acusado de conspirar contra César. Lucas 23, versículo 2 diz isso. Paulo foi preso, conduzido a Roma, porque ele estava conspirando contra César. Tudo era boataria e mentira. E aí o profeta usa a única arma que ele tem, a vida dele. Ele diz, olha, deixa eu dizer para vocês, eu sou boiadeiro, eu sou peão de uma fazenda. Você acha que eu ia sair lá da minha fazenda, do gado que eu estava cuidando, para vir falar, me expor a esse risco, se não fosse por amor a Israel? Não sou nem profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, eu apenas cuido do gado, eu apenas faço colheitas de figos. Se eu estou aqui, é porque Deus está me falando, para abrir o coração de vocês. Recentemente eu fui pregar numa cidade, eu não vou falar o nome, e eu terminei de pregar, estávamos eu, a Jerusa, o Eliel, comendo, e uma pessoa na mesa falou assim, Ricardo, você sabia que se você quisesse, você seria um desses grandes hoje aí? Desses grandes evangelistas que o Brasil tem aí, esses caras que andam de avião a jato para cima e para baixo. Bastava você ter continuado naquela pegada que você estava lá de 1986, 1990. Hoje você seria um desses grandes. E eu respondi para ele o seguinte, se eu fosse um desses hoje, eu teria conspirado contra a minha própria alma. E eu fico às vezes pensando, aqui na Bethesda, por exemplo, uma campanha que nós temos para trocar o assento das cadeiras. R$50. Nós não conseguimos a metade em um mês. R$50. Você sabe quanto é que custa um avião a jato de um desses grandes evangelistas que estão aí? Algo entre o jato mais bala, o jato mais bala é 68 milhões de dólares. Tem um líder religioso brasileiro que anda num jato de 68 milhões de dólares. E os outros aí menos ricos, andam em jatinhos que custam entre 8, 10, 12 milhões de dólares. E o problema não é só comprar o jato. O problema é manter. E por que você fez isso, Ricardo? Está domingo após domingo aqui, que nós não temos dinheiro para chapiscar as paredes do lado de fora dessa igreja. Qual é essa opção? Por que você se expõe? Deixa eu dizer por quê. Porque o profeta Amós me lembra uma coisa. Que eu estou aqui e que eu quero que os pastores da Bethesda continuem e deem prosseguimento a esse ministério, porque o Senhor
falou aos nossos corações e aos nossos ouvidos uma outra dimensão de pregar o Evangelho, e nós queremos ser fiéis a ela, mesmo que isso nos indisponha com o rei, mesmo que isso nos indisponha com as multidões, e mesmo que a gente mingue, mesmo que a gente diminua, mas nós vamos deitar a cabeça no travesseiro e dizer: fomos fiéis àquilo que o Senhor nos revelou através das Escrituras. Não vendemos a nossa alma. E aí o profeta, e eu vou terminar, diz assim: você quer que eu não profetize contra Israel? Pois deixa eu falar. Sua mulher se tornará uma prostituta. Seus filhos e suas filhas morrerão na espada. O que é que o profeta está querendo dizer com isso? É que endureceu o coração contra aquilo que Deus fala, só vai piorar, só vai degringolar, só vai degradar, só vai piorar. Porque Deus, quando fala para a gente, Deus não estraga prazeres. Deus não é um monumental, estraga prazeres no céu, que está dizendo coisas para a gente, para a nossa vida ser pesada, ruim, triste. Não, Deus quer nos preservar do pior. E o profeta diz isso para o rei: olha, a sua mulher se tornará uma prostituta, seus filhos vão ficar errantes pela cidade. Por quê? Porque você não deu ouvidos. Porque ao invés de você acolher o que eu, com compaixão e misericórdia, estou lhe dizendo, você deu de ombros. Você deu de ombros. E o pior, alguém já me perguntou qual é o pecado pior que existe. Qual o pior de todos os pecados? Deixa eu dizer, não é matar, não é assassinar, não é estuprar. Qual o pior de todos os pecados? Deixa eu dizer, é assumir uma atitude de deboche diante daquilo que a gente sabe que é ruim e a gente insiste em fazer. Só vai piorar. Se você percebe, se chegou ao seu coração, não é esse. A Bíblia diz assim: um homem que é repreendido várias vezes e endurece o seu coração, será quebrado sem que haja cura. Não é porque Deus vai quebrar ele, é porque ele entra num processo de endurecimento. Ele entra num processo de deboche, de desdém, que o fim desse processo é morte. Há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser certos, mas o fim deles são caminhos de morte. Por isso que eu espero que desses traumas políticos que a gente vem tendo no Brasil desde junho de 2013, a gente acorde como país, a gente veja que se a gente continuar como nação a preferir o shopping, a preferir consumir, se a gente prefere dar de ombros para situações que muitas vezes são terríveis nesse país, o fim nosso é esse, é da degradação total. Sua mulher, prostituta na cidade, seus filhos morrendo ao fio da espada, e você, estrangeiro numa terra distante, porque você não deu ouvidos, você endureceu o seu coração. E esse é o meu chamado hoje, porque tentar represar o que é justo, digno e verdadeiro, vai sempre trazer consequências terríveis sobre a vida de qualquer pessoa. Por isso que a Bíblia diz assim: ao ouvir a voz de Deus, quando você ouvir, não endureça seu coração, não endureça, porque esse é o pior de todos os pecados. É um coração endurecido, frio, acostumado. Eu me lembro que há muito tempo, e eu vou terminar com essa história, há muito tempo, eu estava num culto, e uma senhora foi dar o testemunho,
Eu comecei contando a história de uma profetisa falsa. Deixa eu contar a história de uma mulher que mudou minha vida. E ela contando uma história da vida dela, o testemunho da vida dela. E ela falando, quando terminou, eu falei assim para mim mesmo. Falei, Deus, eu te peço uma coisa na minha vida. Porque eu sou pastor, eu já li milhares de livros. Milhares de livros. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Não estou falando para me jactanciar, eu não estou falando aqui para me gabar. Eu gosto de ler. Já estudei tudo quanto é de teologia, já entrei em debate, já briguei por causa de Deus, já sofri por causa de Deus, já levei pancada na cabeça por causa de Deus, já entrei em controvérsias mil. E aquela senhora falando, eu parei e falei assim, Senhor, não deixa eu terminar um homem velho, acostumado demais a ouvir sobre Ti, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, que de repente não toca mais. Alguém está falando, está cantando, e eu dizendo assim, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei, isso aí para mim é besteira, isso aí para mim eu estou acima. Não deixa isso, porque isso aí vai tornar o meu coração insensível à Tua voz. Essa mulher tem o que me dizer. Criança tem o que me falar. O testemunho de um jovem tem o que me tocar. A música sempre tem o que me cantar. Eu já cantei Tu és fiel, Senhor, 1 milhão de vezes. Mas eu quero cada vez que tocar, o meu coração ser sensível para ouvir a voz de Deus e minha vida ser diferente. Porque senão eu termino igual o rei aqui, com a vida degradada. Não deixe o seu coração se acostumar demais com o linguajar religioso, com o ambiente religioso. Não deixe as coisas se acostumarem demais com você, que você é intocado, você é intocável, ninguém chega mais em você, porque você já sabe de tudo. Não, essa não é a nossa atitude é, Senhor, aqui estou eu, como uma criança, de novo nos Teus braços, dizendo, fala a mim, porque eu quero mudar, eu quero ser diferente. Fique em pé, eu quero terminar essa reunião. Já acabou. Tudo que é bom dura pouco, né não? Mas você pode continuar nos acompanhando em nossa playlist. E você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Acho que o Davidson vai colocar em algum canto aqui o nosso Facebook, o nosso Instagram e também o Twitter. Tamo junto. Deus te abençoe.